Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um documento Revista Asas, junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixe de curtir, né, dar aquela sua curtida que a gente sempre fala e comentar. Tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem muitas novidades, você pode adquirir as edições da Asas, inclusive aquelas anteriores, e se quiser fazer uma assinatura da revista, nós temos uma nova modalidade contínua em que você tem comodidade e economia. Dá uma olhada lá para você ver. E agora, vem comigo, né, Kowalski? O transatlântico RMS Empress of Britain foi construído entre 1928 e 31, no estaleiro de John Brown, na Escócia, sendo de propriedade da Canadian Pacific Railway Company e operado pela sua subsidiária, a Canadian Pacific Steamship Company, tendo como objetivo principal o transporte de passageiros e carga entre o Canadá e a Europa, pelo Atlântico Norte, serviço no qual atuou desde que ficou pronto em 31 até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 39. Com acomodações em padrão de 3 classes, levava até 1.195 passageiros, com um deslocamento de pouco mais de 42 mil toneladas, tendo um comprimento total de 231,80 metros. Era, no seu tempo, o maior e o mais luxuoso navio na rota entre o Canadá e as Ilhas Britânicas. E chegando a 44 km por hora, 24 nós, era também o mais veloz. Para a gente comparar, o tão famoso RMS Titanic tinha sido apenas um pouco maior, com 269,10 metros de comprimento. Como a rota do Empress of Britain era da cidade de Quebec até Southampton, no inverno, com o congelamento do rio São Lourenço, ficava impossível a navegação até Quebec. Então, nessa época, todo ano, o navio era convertido no navio de cruzeiro de luxo, com acomodações em classe única, de primeira classe, para apenas 700 abastados e felizardos passageiros. Mas tudo mudou com a deflagração da guerra na Europa. Na verdade, a guerra pegou o navio nas Ilhas Britânicas, e ele zarpou para o Canadá em sua última viagem comercial com passageiros acima da sua capacidade. Gente que fugia da guerra em desespero. Zigue-zagueando pelo Atlântico Norte para se esquivar do encontro com algum submarino alemão, o Empress of Britain chegou enfim em segurança ao Canadá, sem maiores problemas. Mas, com o Canadá fazendo parte da comunidade britânica, o país imediatamente se viu em guerra contra o Terceiro Reich de Adolf Hitler, ao lado do Reino Unido. E assim, em 25 de novembro de 39, o Empress of Britain foi requisitado para o esforço de guerra, com as suas acomodações luxuosas convertidas para o transporte de tropas. Para reduzir um pouco a sua visibilidade aos submarinos alemães e aos aviões de patrulha marítima da Luftwaffe, o transatlântico foi todo pintado de cinza. Foram também instaladas algumas armas leves para dar alguma defesa contra aeronaves e submarinos. As suas primeiras 4 viagens transatlânticas em serviço militar foram para levar tropas canadenses para a Inglaterra. Mas em seguida, ele foi mandado para o outro lado do planeta, navegando até Wellington, na Nova Zelândia, de onde retornou para a Escócia em junho de 40 como um dos navios do chamado Comboio de $1 milhão, pois dele faziam parte 7 navios de cruzeiro de luxo. Além do próprio Empress of Britain, os seus irmãos Empress of Canada e Empress of Japan, e os britânicos Andes, Aquitânia e Queen Mary. Esse último, o maior de todos na época, deslocando mais de 81 mil toneladas. Enfim, pouco depois do seu retorno às Ilhas Britânicas, o Empress of Britain zarpou em agosto de 40 para levar tropas para Suez, contornando a África, retornando do Egito com 623 pessoas a bordo.
a sua tripulação de 416 homens, mais 2 artilheiros e 205 passageiros. O navio estava sob o comando do capitão Charles Howard Sapworth, e ao amanhecer de 26 de outubro de 1940, tudo indicava que o Empress of Britain ia concluir com sucesso e impune mais um cruzeiro de guerra. Ele estava contornando a ilha da Irlanda pelo oeste, a umas 70 milhas a noroeste da ilha de Arran, para passar entre a Irlanda do Norte e a Escócia e chegar ao seu destino, Liverpool. Nessas alturas da guerra, a França já caíra sob o jugo nazista, e o Reino Unido, atacado sem trégua pela Luftwaffe, era a única oposição que ainda resistia a Hitler. Cientes da dependência do esforço de guerra britânico das matérias-primas e produtos vindos das possessões do Império e dos países da Comunidade Britânica, o alto comando alemão deslocou as suas forças navais justamente para cortar as rotas marítimas que abasteciam o Reino Unido. No mesmo esforço, a Luftwaffe deslocou em junho de 40 a sua unidade especial de patrulha marítima e ataque antinavio de longo alcance, o primeiro Group do Kampfgeschwader 40, indo para o aeródromo francês de Bordeaux-Mérignac, bem próximo do litoral do Golfo da Biscaia. A unidade estava equipada com os grandes quadrimotores Focke-Wulf FW-200C1 Condor, e as missões regulares sobre o Atlântico começaram em agosto. Esses Condor tinham um canhão de 20 mm no nariz e metralhadoras de 7,92 mm na gôndola ventral e em posições dorsais à frente e à ré. E a carga de bombas era limitada a apenas 4 bombas de 250 kg. E se você acha que era fácil atingir um navio em alto mar com bombas de queda livre, lançadas de um bombardeiro em voo horizontal, você está muito enganado. Mesmo com as tripulações do primeiro Group sendo uma elite, o ataque era realmente feito a baixa altitude, não mais do que uns 75 metros da água. E se as bombas errassem o alvo, só restava ao Condor fazer passagens de metralhamento. E cada passagem mal dava para uma rajada de tiros. Pois então, você viu aí que não era fácil. Mas naquela manhã de 26 de outubro de 1940, ali pelas 9h20 da manhã, o Empress of Britain foi avistado pelo Condor sob o comando do primeiro-tenente Bernard Yoop, que estava patrulhando aquela área, conhecida como Western Approach. Yoop era um aviador de rara perícia. Ele fez 3 passagens de metralhamento, mas tudo que conseguiu foi ferir um dos 2 artilheiros do navio. Bem próximo das armas antiaéreas, o capitão Sapworth manteve-se na ponte de comando, encorajando os tripulantes. Das 4 bombas lançadas do Condor, porém, 2 atingiram em cheio o transatlântico, iniciando incêndios de grandes proporções, concentrados no centro do navio, que logo se mostraram incontroláveis. 30 minutos após a aparição do Condor, às 9h50, Sapworth deu a ordem de abandono do navio. Os destroyers HMS Echo e Orp Burza se aproximaram, assim como a corveta antissubmarino HMS Cape Arcona, e a operação de resgate foi feita sem interferência. Vendo o grande navio tomado pelas chamas, Yoop deu por bem sucedida sua missão e levou o Condor de volta a Bordeaux-Mérignac. Mas só quando ele pousou é que descobriu que navio era aquele que ele tinha atacado. Um hidroavião Heinkel 115 foi enviado para confirmar e reportou que o Empress of Britain estava sendo evacuado e afundando. Mas a tripulação do Heinkel estava errada. Apesar de ter boa parte do seu interior devorado pelas chamas, o Empress of Britain flutuava e estava estável. O casco praticamente não tinha sido tocado. Buscando salvá-lo, foram chamados 2 rebocadores marítimos e uma equipe do destroyer HMS Broke subiu a bordo, prendendo os cabos. Com a escolta do Broke e de outro destroyer, o HMS Sardonyx, a
o Empress of Britain começou a ser então rebocado a 4 nós. No céu, para afastar a ameaça de submarinos inimigos, se revezavam em patrulha alguns hidroaviões Short Sunderland, do comando costeiro da RAF. E de fato, a posição indicada por Yope foi passada pelo comando submarino alemão e o U-32, que estava próximo, navegou em direção ao comboio de resgate. O submarino era um U-boat do tipo 7A. Estava sob o comando do segundo tenente Hans Jenisch. Mas, à luz do dia, os Sunderland forçavam o U-32 a navegar submerso. Ao cair da noite, porém, Jenisch usou os hidrofones para localizar os navios, que navegavam em zigue-zague. Protegido pela escuridão, o submarino emergiu, com Jenisch o posicionando entre os destroyers de escolta e o transatlântico. E então o U-32 disparou 3 torpedos. Um falhou, mas os outros 2 atingiram o navio em cheio, quase no mesmo ponto, com as 2 grandes explosões sacudindo o Empress of Britain e selando o seu destino. Ele começou a afundar rapidamente e os rebocadores soltaram os cabos. Às 2h05 da madrugada de 28 de outubro, o Empress of Britain desapareceu nas águas. Das 623 pessoas no navio na hora do ataque inicial de Yope, felizmente apenas 45 perderam a vida ao fim de toda essa ação. O Empress of Britain foi o maior transatlântico afundado na Segunda Guerra Mundial e o maior navio de todos os tipos afundado por um submarino alemão no conflito. Os transatlânticos eram navios muito velozes e isso os fazia presas muito difíceis para um U-boat. De jeito que o sucesso do U-32 só foi mesmo possível graças ao devastador ataque inicial certeiro do Condor de Yope. E se você está achando familiar o nome desse piloto, olha só, foi esse mesmo Bernhard Yope que liderou o ataque com o míssil Fritz Schicks ao coraçado Roma, que a gente já contou aqui, e revolucionou a guerra aeronaval. E Yope, usando a mesma arma, também danificou seriamente o coraçado HMS Warspite e os cruzadores HMS Uganda e Savannah. O Warspite e o Savannah ficaram quase um ano em reparos. E na boa, Bernhard Yope foi o maior piloto naval da Luftwaffe na guerra, sem dúvida. E só para constar, hein? Terminada a guerra, ele se tornou piloto de linha aérea, voando até se aposentar na Lufthansa. Ele morreu em 31 de julho de 95, com 81 anos. E essa foi a história do maior transatlântico perdido na Segunda Guerra, que você descobriu aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.